Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Um pouquinho de frio? Só um pouquinho. Hoje eu tive que colocar a blusa. Que eu não gosto de sentir muito frio, mas eu demoro a sentir frio. Irmãos, hoje nós vamos começar uma parte das ministrações. Provavelmente o pastor Giovanni vai continuar no próximo domingo. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma vida próspera. O título hoje é Princípios para uma Vida Próspera. E esse é um tema que, toda vez que alguém vai ministrar, gera um pouco de conflito, talvez, no coração das pessoas que estão ouvindo, porque quando a gente fala de prosperidade, o que é a primeira coisa que a gente pensa? No dinheiro. A gente fala, próspero é aquele que tem uma boa conta bancária. Próspero é aquele que tem um bom carro na garagem. Próspero é aquele que tem uma casa de 3 andares, que tem todos os eletrodomésticos possíveis lá dentro. E a gente vai ver que na luz da palavra, prosperidade não é somente dinheiro. A gente vai ver que prosperidade vai muito além disso. Prosperidade é algo mais grandioso que muitas vezes a gente fica perdido, ou quem vem ministrar foca só numa parte que é a financeira e esquece todas as outras. Mas graças a Deus nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus soberano, que deixou na sua palavra para que a gente possa entender o que é prosperidade. E eu quero pedir para você abrir em Josué, capítulo 1, para que a gente já possa entender um pouquinho do que Deus está falando sobre o que é prosperidade. Nós vamos ler alguns versículos para ficar bem claro para nós o que Deus está querendo falar sobre prosperidade. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse é o primeiro ponto para a gente já entender o que é ter uma vida próspera. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. É isso aqui, ó. É ler este livro, é meditar nele, é colocar em prática o que Deus deixou para que a gente fizesse. Porque não basta apenas ler, não basta apenas ter várias Bíblias em casa de estudo e ler vários livros, mas se a gente não coloca em prática aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deixou para nós. Mas o principal, o primordial nesse momento, se você pudesse colocar em classificação 1, 2, 3, coloque o primeiro, que é não deixar de ler e meditar e praticar o que está na palavra de Deus. Para assim nós termos uma vida próspera. E ao longo da manhã agora dessa ministração, a gente vai ver vários pontos do que é a prosperidade à luz da palavra. Mas o primeiro ponto, se você pudesse marcar para você, é este: meditar e praticar o que está na palavra de Deus. Não são vários pontos que eu vou falar, 1, 2, 3, 4. Mas é para você entender que se fosse para você marcar, marcasse esse primeiro ponto. Meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E não é só num dia da semana, não. Não é só uma vez na semana, uma vez no mês, ou uma vez no dia. É o tempo todo. Como ele diz aqui, ó, de dia e de noite. Nós dividimos manhã, tarde e noite. Mas na verdade só existe o dia e a noite. Então o que quer dizer isso? O tempo todo. É constantemente. Ah, mas eu trabalho. Mas você pode ficar pensando e meditando naquilo que você leu antes. Então, se você lê a Bíblia de manhã, vai meditando nela durante todo o seu dia, durante toda a sua noite. Leu ela de noite, antes de dormir, leia e medite nela. Vá dormindo meditando. Você vai conseguir fazer com que sua mente grave aqueles versículos e você grave aquilo também no teu coração. Abra em Salmo 1,
para que a gente possa dar continuidade. Salmo 1, a gente vai ler o versículo 3. Esse versículo ele é maravilhoso, porque ele fala assim, Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Quem que é ele aqui? Eu e você. Se nós nos colocarmos diante da palavra de Deus, nós meditarmos na sua palavra, nós seremos como o que está escrito no versículo 3 do Salmo 1. Seremos como uma árvore plantada à beira de águas correntes. A gente não vai estar plantado na beira de uma água empoçada, uma água parada, que só dá bactéria, só dá verme, só dá vírus, só dá desgraça. Mas a gente vai estar plantado à beira de águas correntes. E sabe qual que é essa água corrente? É o Espírito Santo, que vem com a água, que vem do trono de Deus. E a gente vai estar plantado ali do ladinho. E pode acontecer o que for, aquela água vai estar nos suprindo todo o momento. Medite na palavra do Senhor. Esteja plantado ao lado dessa água corrente que vem do Senhor, que vem do trono de Deus. E nós seremos prósperos. E vamos entender também o que é esse próspero. Abra comigo agora, passa um pouquinho para frente, Salmo 25. Você já está aí com a Bíblia no livro de Salmo, abre ele em 25, capítulo 25, versículo 13. Porque daí aqui já não fala somente de você na tua época, porque olha só o que diz no versículo 13 do Salmo 25. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Então não é só para você, é para quem vai vir depois de você. Deus ele não promete algo, eu vou abençoar só a sua vida, os seus filhos que se virem. Não. Eu vou abençoar só você, a tua esposa, o teu filho, o teu neto, os seus bisnetos. Depois eles resolvem comigo essa situação. Não. Veja o que Deus fala. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Então tudo aquilo que Deus te abençoar, os seus descendentes vão herdar. Mas cabe a você também preparar os seus herdeiros. Não adianta nada você ter herdeiros, mas não prepará-los. Mas isso é tema para um outro dia com o pastor Giovanni. Mas entenda que não fica restrito a você essas bênçãos do Senhor, mas para aqueles que virão após você. Passa agora um pouquinho mais lá para frente, Salmo 106. Algumas folhinhas aí para frente. Salmo 106, versículo 5. Vamos ler o 4, porque daí a gente consegue entender todo o contexto aqui. Ele diz assim no versículo 4 do Salmo 106. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Olha só que maravilha isso. O salmista está falando assim, lembra-te de mim, para que eu possa testemunhar aquilo que o Senhor tem para os teus escolhidos, aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que te buscam, aquilo que o Senhor tem guardado, aquela herança, para que eu possa ver com os meus olhos. Mas pense só na maravilha que é você não apenas vislumbrar com os teus olhos, mas você fazer parte dessa multidão. Quem aqui quer fazer parte da multidão que vai vislumbrar toda a glória de Deus? Eu quero e desejo isso para você também. Para que a gente não fique sendo apenas um mero espectador, vendo a bênção do Senhor sobre a vida dos outros, mas que nós possamos estar juntos com esse povo. Mas para isso a gente tem que voltar lá no primeiro que eu falei, meditar na palavra de Deus durante todo o dia e durante toda a noite. Não é ficar sentado esperando. Você não está numa fila esperando ser chamado. Igual aquele povo quando você vai, agora não é mais número, você escreve o nome. Aí alguém grita lá, Rafael, Giovanni.
não é nessa espera, mas é estar sentado junto com a multidão que vai estar louvando e servindo ao Senhor, para que você faça parte dele. Um último versículo para a gente finalizar essa primeira parte, um pouquinho para frente, Salmo 106, 112, perdão. E nós vamos ler o versículo 3. Salmo 112, versículo 3. E diz assim: grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Grande riqueza há na casa do Senhor. E a gente pensa na casa do Senhor somente nesse espaço físico, esse salão que nós estamos. A casa do Senhor é a igreja que tem logo abaixo, ou outra igreja que tem aqui em cima. Mas a casa do Senhor, ela não se limita a um local físico que nós determinamos. A casa do Senhor está aqui, no meu e no teu coração. Porque quando nós temos o Senhor dentro do nosso coração, há grande riqueza em nossa casa. E assim, consequentemente, aonde você estiver, haverá a riqueza do Senhor. Você pode ir no mais alto monte, lá terá a riqueza do Senhor. Você pode ir no mais fundo dos vales, lá nas Fossas Marianas, que é o ponto mais fundo do oceano, lá haverá a riqueza do Senhor. Porque o Senhor está em todos os lugares, e principalmente dentro do nosso coração. É assim que vive a prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós temos o Senhor dentro de nós. E aqui no texto diz assim, o que a gente está estudando. A vida que Jesus veio conquistar para nós no Calvário é uma vida abundante. Então não pense que Jesus morreu na cruz porque ele falou assim, eu quero morrer por todos que estão ali, Pai, porque eles estão presos ao pecado. Não é só para isso. Tem muito mais. Talvez a gente criou uma crença, uma ideia, um pensamento de que Jesus morreu na cruz e ótimo. Então estou salvo, liberto. E eu tenho que viver como um miserável agora na terra. Não é dessa forma que Deus quer. A gente vai ver que Deus ele também não quer que a gente busque a riqueza, porque Ele sabe que isso vai desvirtuar o coração do homem e da mulher. Mas Ele também não quer ninguém vivendo miseravelmente, de uma forma indigna. Não é assim que os filhos de Deus vivem. Se nós olharmos para o povo judeu, um povo rico, próspero, mas será que não tem judeu lá que está bambeando das pernas? Claro que tem. Mas vai ver o histórico da vida dessa pessoa. Será que esse judeu realmente está vivendo aquilo que o pai colocou nas escrituras? Porque você pode pensar da seguinte forma, mas espera lá, se o povo de Deus, que é o povo judeu, é um povo próximo, mas no meio deles tem alguém que está cambaleando das pernas, vai conversar com essa pessoa. Vai ver o histórico de vida dessa pessoa. Ele não é uma pessoa que segue realmente fidedigno à palavra do Senhor. E quando eu e você não seguimos realmente o que está escrito na palavra do Senhor, quando a gente lê, fala, mas depois eu faço. Vou dar um jeitinho aqui do meu jeito para conseguir encaixar a minha vida dentro do que está aqui. E não do que o Senhor quer. Eu vou fazer do meu jeitinho. As coisas vão começar a andar desalinhado na sua vida. Não tem como eu querer andar alinhado ao Senhor fazendo as coisas do meu jeito. Não tem como eu querer ser próspero fazendo as coisas do meu jeito. Eu vou ser próspero quando eu faço as coisas do jeito do Senhor. Quando eu medito na sua palavra, quando eu leio o que Ele deixou e cumpro aquilo realmente na minha vida todos os dias. Não há como ter duas formas de vida. Não há como servir dois senhores. Eu venho na igreja no domingo e leio a palavra de Deus, mas durante a semana eu sirvo a outros senhores. E muitos senhores. Talvez eu sirva um senhor por dia, mas no domingo eu sirvo ao Senhor dos senhores. Mas espera lá. Está dando ali um conflito. E ainda reclama, mas por que minha vida não vai para frente? Para, senta e começa a analisar. É igual quando a gente está com alguma dívida, alguma coisa, você começa a fazer um planejamento. Espera lá, onde que eu estou gastando mais? Estou gastando muito com comida, com combustível, com despesas de roupa e tudo mais? Não, vamos fazer um esquema aqui para que eu possa ver onde que eu estou
para onde está saindo mais o meu dinheiro. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está com um problema, a gente senta e começa a analisar. Porque se a gente não sentar e analisar o problema, o que acontece? Fica patinando, patinando, patinando. E ainda bota a culpa em quem? Aí a gente volta lá naquela síndrome de Eva. Bota a culpa no outro. Ah, foi a serpente. Não assume o risco. Não assume a responsabilidade, perdão. E quando a gente não assume a responsabilidade, nós voltamos a ser imaturos. Não é nem como uma criança. A gente volta a ser imaturo. Porque tem muitas crianças que são maduras. Elas já têm o entendimento daquilo que tem que ser feito, daquilo que não tem que ser feito. Mas quando a gente volta nesse processo, a gente volta na imaturidade. E Deus não quer pessoas imaturas ao lado dele. E por que ele não quer isso? Porque ele deixou na palavra dele o que nós temos que fazer para sermos maduros. Para que a gente seja próspero. E assim o Senhor nos pede. Aqui ele diz assim, ó, o conceito correto de prosperidade bíblica. Abra em Gênesis 39, 23. Ali a gente tem a história de José. Que é muito importante que quando a gente vai falar de prosperidade, entender o que é esse conceito de prosperidade. E olha só o que ele diz assim, antes da gente ler o versículo. Embora a obra da cruz atinja todas as dimensões da nossa vida, inclusive física e material, é na verdades espirituais que está a prioridade de Deus. O que é temporal deve servir aos propósitos eternos. O que é temporal? O que é temporal? Aquilo que passa, que tem um tempo. Essa igreja vai ter um tempo. Eu vou ter um tempo. O pastor Giovanni, o pastor Rildo, você vai ter um tempo sobre essa terra. O carro que você tem vai ter um tempo. Daqui a pouco vai ter outro mais tecnológico, mais moderno. A escola onde você estudou foi um tempo. Isso é tempo. O trabalho onde você está é um tempo. Até a Rainha Elizabeth teve um tempo. Longo, mas teve um tempo. Mas quando a gente usa isso que é temporal para glorificar o que é eterno, a gente começa a ir no caminho certo. O ruim é quando a gente usa o que é temporal para glorificar o temporal. E aí sabe o que vai acontecer na vida? Aí vai acontecer um temporal. Vai destruir tudo. Vai vir um vendaval. Aí não vai ser temporal de tempo, vai ser temporal de chuva, de destruição. Mas quando a gente usa o que é temporal para glorificar e seguir no que é eterno, a gente vai no caminho certo. José, ele passou por esse período quando ele foi escravo. Mas olha só o que o versículo 23 fala. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. José já estava preso lá no Egito, tinha sido acusado porque ele havia fugido da mulher do senhor dele, aí ela falou assim, você não quer nada comigo? Ele tentou me agarrar, a roupa dele aqui na minha mão. Aí ele foi preso. Mas veja só que mesmo lá, quando ele estava preso, tudo o que acontecia o carcereiro deixava na responsabilidade dele, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Em algumas versões está escrito, em tudo José prosperava. Mas espera lá, Rafael, ele estava preso. Ele era um estrangeiro ali dentro do Egito. Como assim ele prosperava em tudo? Deus estava prosperando ele aonde ele estava. Ele estava ali porque ele havia feito algo de errado? Não. Ele estava ali porque ele havia sido condenado, julgado enganosamente. Então veja só, se você está num lugar errado, mas você foi posto lá enganosamente, você pode prosperar. Desde que o seu coração esteja ligado ao Senhor. Porque assim o coração de José estava. Talvez você não esteja no lugar certo nesse momento. Então não bote a culpa no lugar, se você não está prosperando. Pare e veja o que dentro do teu coração está errado. Pare e veja quais são as suas atitudes diante da palavra do Senhor,
que não estão alinhadas à vontade do Senhor para a sua vida. José prosperou o tempo todo, desde o dia em que os irmãos jogaram ele na cova e depois venderam ele para aquela caravana que estava indo para o Egito. Ele foi sempre prosperando. E sabe por quê? Porque naquele tempo ali, Deus estava preparando ele para algo maior, que nem ele imaginava. José não imaginou que um dia ele estaria abaixo do faraó, comandando toda uma terra próspera que havia sobre a terra naquela época, que era o Egito. E que ele estava sendo preparado para tempos difíceis. 7 anos de miséria, de fome, que ia se alastrar por sobre a terra. Talvez você esteja passando por uma situação nesse momento e você pense, eu não consigo ter prosperidade. Pare e veja o que tem dentro do teu coração que não está alinhado com o Senhor. Mas espera lá, Rafael, eu estou sendo próspero, mas o lugar onde eu estou está difícil. Então saiba que Deus está te preparando. É igual Elias, o profeta Elias, quando ele foi para a caverna, depois que ele confrontou o rei Acabe. Ele estava prosperando lá? Sim. Mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, mas ele estava prosperando, porque o Senhor estava preparando ele para algo maior. Para o dia que ele ia enfrentar todos os profetas de Baal e ia falar assim, agora vai descer fogo do céu. Aquilo que vocês fizeram aqui durante horas, o meu Deus vai se cumprir. Veja só, em que momento você está. Se está difícil alguma coisa, para, senta e analisa. Será que o meu coração está alinhado com a palavra de Deus? Será que tudo que eu estou fazendo realmente é de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou sendo próspero da forma correta? Porque talvez também existe alguma pessoa, você que está em casa, está acompanhando, e você fala assim, nossa, essa pessoa é muito próspera, mas faz tudo errado. Isso não é prosperidade, isso é engano. Porque eu posso muito bem ser próspero fazendo coisas erradas. Só que esse próspero, eu coloco 2 aspas, porque não é prosperidade, é engano. E a gente vê isso aos milhares. A gente liga a TV, a gente vê pessoas, nossa, fulano está rico, Beltrano está milionário. Mas quando começa a aparecer as situações daquele dinheiro, você fala assim, epa, o negócio não foi bem justo. O negócio não foi feito no caminho certo. Porque o coração dele não estava com o Senhor. Ainda que ele tenha atitudes corretas com relação ao dinheiro dele, mas a origem não era. Ainda que ele tenha atitudes corretas com a vida próspera dele dentro da igreja, mas dentro de casa ele não era. É igual aquela história do menininho que chega para o pastor e fala assim, pastor, eu queria morar dentro da igreja. Mas por quê? Sua casa pegou fogo, caiu? Não, porque aqui na igreja o meu pai ele é uma bênção, ele é amigável, ele é carinhoso, ele fala com todo mundo, ele fala lá na frente, olha só, ele canta, ele faz assim que é uma maravilha. Mas chega em casa, parece que vira um monstro. Briga comigo, com a minha mãe, bate na gente, é escandaloso. Não deixa a gente comer as coisas que gosta, fica ridicando. Miserável. Ele estava sendo próspero, esse homem? Estava sendo próspero, mas da forma errada. Só diante daqueles que ele nem conhecia, mas diante dos próximos que ele tinha dentro de casa, prosperidade não havia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente faz as nossas coisas, achando que é prosperidade. Mas quando a gente leva tudo que tem dentro do nosso coração, à luz da palavra, aí não tem como se esconder. Não tem como fugir daquilo que o Senhor quer para nós, daquilo que realmente é verdadeiro. Não tem como. Não tem como uma pessoa se sentar no banco da igreja, pegar a Bíblia e ler, e deixar que o Espírito Santo haja no coração dela, e sair indiferente. Não tem como. A não ser que eu me bloquear mesmo e só ler a palavra de Deus, ou meditar nela. Aí você vai falar assim, mas você está se contradizendo, Rafael. Eu falei, não, você vai entender agora. Eu meditar na palavra de Deus, mas para procurar um erro. Meditar para poder falar assim, eu li, fiz a minha parte. Mas quando o Espírito Santo vem, eu fico dando aquelas escapadinhas. Não, não é desse jeito. Não, eu vou fazer do meu jeitinho. Deus, Ele não quer a gente 10%, 20%, 30%. Ele quer nós 100%.
Ele quer a gente por completo. E só assim nós seremos prósperos. E aí vai ser prosperidade em todas as áreas. Porque daí ele vai entender que o meu coração não está naquilo que ele me dá, mas o meu coração está nele. Quando o seu coração está no Senhor, mas não está naquilo que ele te entrega, você é próspero. A gente conhece muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas. E nós conhecemos também muitas pessoas que são prósperas, mas não são ricas. Por isso que prosperidade ela não se resume apenas a dinheiro, a ter uma casa grande, um bom emprego, um salário enorme. Não, não é isso. Prosperidade é eu estar com o meu coração alinhado com a vontade do meu Deus, com a vontade do nosso Senhor. A abrangência da prosperidade bíblica, para a gente poder dar continuidade e conseguir compreender tudo isso. A obra da cruz atingiu o nosso espírito e nos reconciliou com Deus, mas também nos devolveu a condição de vivermos dignamente. Porque quando Adão e Eva pecam, eles perdem a dignidade deles. E aquele povo todo, eles perdem, consequentemente, a dignidade. Porque eles estavam debaixo daquela maldição que havia vindo sobre Adão e Eva. Mas veja que quando Jesus morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, ele traz essa dignidade novamente para mim e para você. Mas sabe o que acontece com muitas das pessoas, inclusive já aconteceu comigo? É eu viver o novo de Deus, mas com a cabeça no antigo. E quando eu vivo o novo de Deus, mas ainda pratico aquilo que era aquilo antigo na minha vida, não dá certo. Eu não consigo ser próspero. Porque daí, algumas pessoas usam muito a palavra hoje crença. Vamos fazer uma mudança de crença. O que a gente lê na Bíblia é a mudança de mente, que está lá em Coríntios 12. 12? Estou quase decorando tudo. Mas quando a gente muda a nossa mente, quando muda essa crença, então se eu estou vivendo com Deus, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher com Deus, aquilo que era antigo, aquilo que era para desprezar indignamente, não precisa mais fazer parte da minha vida. Romanos 12. Obrigado, pastor. Os escribas ajudam. Romanos 12. Mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Mude a crença. Você pode viver o novo de Deus com coisas novas de Deus. Ah, mas eu fui liberto pelo Senhor, mas sabe o que é? Eu ainda quero ter aquele paninho todo rasgado. Eu era assim. E ontem eu peguei um pano, fui lavar uns panos lá em casa e aí eu vi que estava saindo um monte de fiapo nas outras roupas. Eu falei, da onde que é isso? Aí o último pano que eu peguei na máquina era o que estava todo estrubiado, rasgado. Olhei minha esposa e falei assim, vamos jogar fora. Ela falou assim, porque pegou alguma coisa, algum cheiro ruim? Eu falei, não, olha. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu não quero mais nada que seja quebrado dentro da nossa casa. Porque se eu entendo que Deus tem algo bom para a minha vida, se eu entendo que Deus tem grandiosas coisas para a minha vida e para a minha família, eu não preciso me prender a paninhos rasgados dentro da minha casa. Ah, Rafa, mas você pode usar para limpar outras coisas, um cantinho bem sujo. Não, tem outros panos lá em casa que eu posso usar. Porque quando eu fico olhando para aquele pano rasgado, eu fico pensando, a minha mente entende, é isso que você merece, ó. Um pano rasgado o resto da vida. E a gente vai criando essa mentalidade. O meu pai ele sempre falava assim para minha mãe lá em casa. Minha mãe ela sempre gostou de planta. E aí às vezes ela achava um vaso que estava trincado, ela botava a terra, colocava a planta e ia. E meu pai sempre resmungava e brigava. Resmungava não, perdão, brigava. Não quero vaso quebrado dentro de casa. E eu não entendia aquilo. Por que meu pai fica implicando com vaso quebrado? É só um cantinho. Mas meu pai já tinha esse entendimento. Se eu tenho um vaso quebrado dentro da minha casa, é isso que eu vou atrair para minha casa, coisas quebradas. É isso que quando eu olhar para o vaso, entender que é o seguinte, eu não preciso de um vaso novo, eu não preciso de um vaso inteiro, qualquer vaso me serve. Quando o Senhor chamou você,
e viu que tinha vários pontinhos quebrados, porque eu e você somos um vaso do Senhor. Ele falou assim, beleza, é só um quebradinho que está nesse irmão aí, ó. Só um quebradinho que está no Giovanni, só um quebradinho que está no Caio, só um quebradinho que está no César. É isso que Deus falou? Deus foi lá e fez o quê? Vrap! Quebrou tudo e fez de novo. E aí não tinha nenhuma lasquinha, não tinha nenhum quebrado, nenhum trincado. Mas ele fez tudo novo. Sabe por quê? Porque ele quer encher esse vaso novo com a prosperidade dele. Ele quer encher esse vaso novo com o Espírito Santo dele. Mas para ele encher esse vaso novo, para encher esse vaso que é eu e você, não pode ter trincados, não pode ter lascados, não pode ter quebradinhos. Não pode. Deus, ele quer a gente perfeito, inteiro. Mas essa perfeição quem faz é Ele. Por isso que Ele quebra a gente todos os dias, no ponto que é necessário, para que a gente possa se tornar um vaso inteiro, novo, completo. É assim que serve a prosperidade do Senhor na minha e na sua vida. Eu sou um vaso, você é um vaso? Tem algum cantinho quebrado? Eu estou com um cantinho quebrado e eu sei que Deus vai me quebrar inteiro para Ele fazer um vaso novo. E Ele quebrou eu já 2, 3 semanas atrás, Ele moeu. Aí eu fui lá e quebrei outro cantinho. Ele falou, então vamos moer de novo. Porque ainda não queimou direito esse barro, Rafael. Vamos queimar de novo para poder fazer um barro e ficar um vaso inteiro ali, firme e forte, para eu derrubar não, para eu derramar tudo o que eu tenho guardado para a sua vida. Se deixe ser quebrado pelo Senhor. Se deixe ser moldado pelo Senhor. Para que o Senhor derrame do Espírito dEle, para que o Senhor derrame da prosperidade dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Abre em Isaías 53, versículo 4 e 5. Porque são vários pontos que nós recebemos essa dignidade novamente como filhos de Deus. Nós temos direito a uma vida emocional equilibrada, saúde para os nossos corpos, que está escrito em Isaías. Isaías 53, 4, 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então vamos parar também de falar assim, é a minha doença, é o meu problema, é a minha dificuldade, porque já não faz mais parte de você se você é um novo homem ou uma nova mulher. Deus ele quer prosperidade sobre a nossa vida, então pare de falar assim, era o meu. Lembra que eu falei? Se eu estou numa nova vivência agora com Deus, eu não tenho que ficar seguindo o que era antigo na minha vida. Então, se eu estou com Deus, nesse momento eu estou doente. Agora, a pessoa que vai ficar vivendo na antiguidade vai falar assim, eu estou vivendo com Deus, mas eu sou doente, eu sou ruim, eu sou enfermo. Essa doença já não te pertence mais. Mas a gente vai ter alguns probleminhas no caminho? Vai aparecer. Mas aquilo não é mais seu. E enquanto você ficar dizendo, eu sou, eu sou, eu sou, você será. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Eu estou doente, mas Deus já me curou. E é só um processo, é só um momento. Ah, mas Rafael, você está falando isso e agora há pouco o pastor falou de uma irmã que faleceu. Eu conheci ela. Eu não sabia, pastor, que ela tinha falecido essa madrugada. Acho que o pessoal ainda na escola deve estar informando agora lá, o pessoal da escola. Mas a Aline, ela tinha uma força dentro dela que era fantástica.
E quando ela contou para nós lá, ela não falou assim, ó, eu sou doente. Ela dizia, eu estou doente. Eu estou com câncer. Agora, por que aconteceu isso? Aí é Deus que pode nos falar. Mas veja que em todo momento ela dizia, eu estou, eu não sou. Quando você diz eu sou, você assume aquilo para você. E mesmo que ainda aconteça algo depois ruim, como a morte para nós, mas se eu tive esse pensamento todo momento, que eu só estou, mas Deus vai me curar, ou Deus vai me levar, Deus vai me preparar, a minha vida é próspera. Porque ela foi próspera. Ela tinha felicidade no coração dela. Quando ela ia ao colégio visitar ou algum evento que o filho dela estava presente também, a gente via alegria nos olhos dela. A gente não via só alegria no sorriso, porque sorriso é muito fácil sorrir, mas os olhos me entregam se eu estiver triste. Então não pegue aquilo que não é mais seu. Está jogado lá no mar de esquecimento. Deixe lá. É assim que Deus quer a nossa prosperidade. Amém? Um outro ponto é que Deus quer que nós nos tornemos pessoas respeitáveis no meio em que vivemos. Abra comigo em Malaquias 3:12. Veja só o que o profeta Malaquias diz aqui, ó, no versículo 12 do capítulo 3. Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. Se você for lá em Mateus, voltar algumas páginas, você já encontra. Então, todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que Deus quer para a nossa vida, que nós vivamos dignamente e que nós sejamos pessoas respeitadas diante dos outros. Para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, eu respeito você, não pelo que você tem, mas pelo que você é, porque você é filho de Deus. Porque é muito fácil as pessoas respeitarem a nós pelo que temos. Ah, eu vou respeitar você, Rafael, porque você tem um carrão, que você mora numa casona, que você tem um bom emprego, que ó, eu já fiquei sabendo que a sua conta bancária é isso. Não, não é isso. Mas quando Deus olha, quando as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu te respeito pelo que você é no Senhor, é muito maravilhoso. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que nós sejamos felizes, ó. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. E quem é que diz isso? O Senhor dos Exércitos. É isso que Deus quer para a minha vida, Ele quer para a sua vida. Mas também não adianta pensar assim, ah, então eu vou ser do povo de Deus, mas eu posso fazer umas coisinhas erradas de vez em quando. Não vai dar certo. Vai entrar em conflito. Aí é aqueles que muitas vezes escandalizam o povo de Deus. Porque quando sobe aqui, uau, respeitado. Aí é como aquele pai da historinha que eu contei. Não, pastor, é porque lá em casa o meu pai é o bicho, é um demônio. Mas na igreja ele é bonzinho. Todo mundo cumprimenta ele, acha ele legal. Dá para encaixar? Não dá. É uma contradição constante ali. Não dá para viver dessa forma. Agora a gente vai para um ponto que compreende as nossas lutas e provações diante da prosperidade que o Senhor quer para nós. E olha só, apesar de todas as promessas bíblicas de abundância sobre a nossa vida, olha que interessante, o Senhor nunca disse que estaríamos livres de dificuldades. Abra comigo em João 16. João 16, versículo 33. Disse Jesus: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
Jesus não falou assim, agora que eu morri, que eu ressuscitei, que vai acontecer todas as maravilhas, vocês estão livres de tudo. Foi isso que Jesus falou? Não foi. Jesus disse, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, eu e você podemos? Podemos. Se Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos livres de tudo isso, nós podemos? Podemos. Então por que a gente ainda teima em viver no velho homem, na velha mulher, na velha cultura de que eu não preciso ter uma vida digna, de que eu não preciso ter uma vida próspera? Prosperidade também não é andar descalço na rua, e nada contra com quem faz isso, com uma roupa só, e ser desprovido de tudo. Se Deus chamou ele para fazer aquilo, aí sim. Mas não é, eu vou viver dessa forma porque daí eu estou vivendo dignamente diante do Senhor. Mas se o seu coração não estiver naquilo, de nada adianta. Eu vou viver com o mesmo carro 30, 40 anos capengando, sabe? Que eu coloco uma corrente atrás ali para amarrar, mesmo a pessoa tendo condições de trocar o carro, mas eu vou colocar ali um arame, porque daí eu estou demonstrando que eu sou humilde. Não, você está demonstrando que você é miserável. Se você não pode trocar porque você não tem condições, é uma coisa. Agora, se você tem condições, você pode mudar, mude. É igual o pano, dei o exemplo do pano. Eu tenho condições de comprar um outro pano. Mas eu não vou comprar R$ 4, um paninho lá de secar louça, porque eu vou mostrar quando alguém vir em casa e falar, nossa, olha o Rafael como ele é humilde. Ele tem um pano todo rasgado para limpar as coisas de casa. Ele não quer gastar, ele quer viver humildemente. Não, isso não é humildade, isso é miserável. E é incrível essas coisas, porque a gente olha para aquele paninho rasgado, todo estrubiado, e daquele paninho eu passo para o sofá, eu passo para o armário, eu passo para a geladeira, eu passo para a minha casa toda. Eu e minha esposa, a gente comprou um painel para colocar em casa, já tem uns 2 anos. Lindo, maravilhoso, estava lá. Aí esse ano a gente comprou um cachorrinho. E ele está com 8 meses agora, e ele morde bastante. Aí ele comeu os 4 cantos do painel. E não é de MDF, é aquele que vai esfarelando, compensado. MDP, que é só a parte de baixo. Em cima ele é MDF, mas embaixo. Aí ele mordeu, ela falou, vamos arrumar, porque eu não quero ver coisa feia aqui em casa. Aí eu já falei assim, eu não vou arrumar agora, porque ele ainda não passou a fase. Eu sei que se eu arrumar aqui, ele vai morder outro canto. E não deu outra. Eu levei a peça para arrumar, e aí enquanto estava arrumando uma peça, ele foi lá e mordeu a outra. Eu falei, tá vendo, amor? Não é uma questão de ser miserável agora. A gente tem condições de trocar isso aqui? Tem. Mas se eu trocar, eu sei que ele vai morder. Não, vamos subir esse painel. Eu falei, aí eu vou começar a erguer o quê? O sofá, vou começar a erguer a mesa, porque não é a questão do meu coração que não quer ter algo bom dentro de casa ou novo. Eu quero ficar olhando para aquele armário todo estrubiado agora. Não. É porque eu sei que é a fase. Agora, o ruim no meu coração vai ser quando passar essa fase dele morder, eu falo, não, ainda tá bom, amor, pode deixar. Não, deixa a cadeira aí. O Caio e a Ana foram em casa, ontem eles viram. O cachorro mordeu uma parte, daí a cadeira eu arrumei, porque ele ficou bem feio em cima, assim, e ficava raspando. Aí meu irmão arrumou para mim. Aí ele veio de volta para casa. O que ele fez? Mordeu o outro pé. Aí ela falou assim, agora vai arrumar tudo. Eu falei, agora a gente vai deixar. O dia que a gente mudar daqui, que vai passar essa fase da mordição dele, tudo, aí a gente lixa toda essa mesa, lixa todas as cadeiras, arruma o painel, que daí vai ter mais espaço para ele também correr para outro lugar, e ele não vai querer mais morder. Passou. Aí é fase. A minha irmã tem um cachorrinho lá, já está com 5 anos. O meu pula virado o trem. O dela fica lá soberana, com a patinha assim olhando. Aí eu fico imaginando ela falando assim, nossa, cachorro bobo, corre para um lado e para o outro. Em vez de ficar aqui aproveitando. Mas é fase.
Mas por que eu conto essa história? Pela questão de você ir na minha casa hoje, você vai ver lá 3, 4 cadeiras mordidas o pé. Você vai ver o painel, os 4 cantinhos e o meio que ele começou a morder, e o cantinho do sofá. Se você falar assim, você tem condições, Rafael, de arrumar agora? Tenho. Mas eu não vou arrumar. Por quê? Porque eu sei que ele ainda vai morder. Não é por uma questão de que, não, eu quero deixar isso aqui, porque quando alguém chegar em casa e falar assim, nossa, olha o Rafa, ele não gasta o dinheiro dele com coisas que não precisa. Não, e eu olho para aquilo lá e não aceito na minha vida. Eu não aceito aquele cantinho quebrado. Mas eu sei que se eu arrumar, ele vai lá morder de novo. Aí vai ser tolice minha, vai ser jogar dinheiro fora. Dá para entender? O que é uma questão de você olhar para aquilo e falar, é isso que eu mereço. Agora você olhar e falar assim, não, eu ainda tenho que passar uma fase para arrumar isso aqui. É diferente. O ruim da nossa vida é quando a gente olha para esses cantinhos quebrados da nossa casa, para uma parede rabiscada, para um vaso quebrado, para uma xícara quebrada, e falar, é isso que eu mereço. Eu só mereço uma parte, eu só mereço o que é quebrado. Olhar para o meu carro que está lá, talvez ruim, falar, não, é isso que eu mereço. Não, para que trocar de carro? Esse aqui está bom, eu ligo, ele anda, mas anda fazendo um fumaceiro lascado pela cidade. Na hora que você para, hoje eu ouvi um barulho estranho no carro. Eu parei ele no semáforo, tá, 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 tá. Falei, tem alguma coisa esquisita. Mas eu seria miserável e falar assim, ah, tá bom, é só um barulhinho. Não. Deus, ele quer o quê? O meu bem. E ele quer o seu bem. E se ele me chamou para uma vida nova, eu não tenho que ficar vivendo na vida antiga. Se ele me chama para algo novo, para prosperidade, amém. Deixa a coisa antiga lá para trás. Deixa o miserável, deixa o homem miserável, a mulher miserável lá atrás. Porque Deus quer a sua prosperidade. E aí, para finalizar, distinguindo prosperidade de riqueza, que foi o que a gente falou no comecinho. E aqui ele coloca assim, ó, que tem uma tendência para a gente destacar o aspecto financeiro no tema prosperidade. Fala de prosperidade, fala de dinheiro. Sobre os outros assuntos, muitos pregam que o propósito de Deus é que todos os crentes sejam ricos. Mas isso não está escrito na Bíblia. Isso está em rota de colisão. Então, abra comigo em 1 a Timóteo agora. 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que Timóteo fala aqui no versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. No versículo 8, ele fala isso para os homens. Ó, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Timóteo, ele não fala assim, agora eu quero que todo mundo se encha de ouro, coloque umas correntonas de ouro e esbanja tudo aquilo que o Senhor te deu. Não, não é isso que ele chama. Veja que ele não fala, isso está proibido de ter. Ele só fala, quero que as mulheres se vistam modestamente. Parece que fala assim, ah, mas ele está sendo machista, ele não falou isso para os homens. Então os homens podem se vestir elegantemente? Não, não é nesse sentido. O que ele está querendo falar aqui é para que homens e mulheres tenham o coração ligados ao Senhor. Você pode ter um anel de ouro? Pode. Mas você não precisa ter o anel de ouro para ficar assim, ah, oi, tudo bem? Eu sou Rafael. Pode ter uma corrente de ouro? Tenha. Quer arrumar o cabelo? Arrume o cabelo. Quer fazer uma trança? Faça. Mas não faça aquilo pensando que é isso que vai te valorizar diante das pessoas. Porque você pode ter o diamante mais caro do mundo. Você pode ter a coroa da Rainha Elizabeth. Mas se o seu coração for podre e longe do Senhor, de nada adiantou. Você pode ter o cabelo mais maravilhoso que exista na face da terra, aquele de comercial, que a gente olha e pensa que é o perfeito. Você pode ter a roupa mais alinhada, feita pelo melhor estilista, pelo melhor alfaiate.
Mas quando você abre a sua boca, e tudo aquilo que a gente fala vem do coração, e quando você abre a tua boca, só sai porcaria, só sai coisa ruim, de que adiantou? Você literalmente jogou o dinheiro fora. Não é isso que Deus quer. Passa um pouquinho para frente ali agora no versículo, capítulo 6 de Timóteo, de 1 Timóteo, que nós estamos lendo. Nós vamos ler o versículo 8. Diz assim o versículo 8: Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Volta naquilo que eu falei no comecinho. Deus olha para o nosso coração. E aí você pode pensar, então eu tenho que me contentar com coisa pequena? Se você está vendo que se você ter algo grande vai te desviar do Senhor, se contente com o pequeno. Porque Deus vai se agradar muito mais de ter o teu coração do que as coisas que você tem. Quer buscar a riqueza? Busque. Mas sempre fique assim um passo atrás de você cair na tentação de trocar o seu Deus pelo seu dinheiro, de trocar o seu Deus pelo seu emprego, de trocar o seu Deus pela sua conta bancária, pela sua casa, pelo seu carro. Deus não quer isso. E está bem específico na Bíblia dele, está bem descrito. Não é algo que eu possa ler e falar, nossa, mas está difícil de entender. Não está. A palavra de Deus ela é simples. Amém? Dá para entender? Prosperidade? Dá para eu ser próspero, feliz e servindo ao Senhor? Sim. Dá para eu ser próspero, feliz, servindo ao Senhor, vivendo as coisas antigas do meu antigo homem, minha antiga mulher? Não. Então dá para eu viver dignamente, porque é isso que Deus trouxe para nós. Então pega aquele paninho rasgado que está lá na sua casa hoje e fala assim, eu não mereço esse pano rasgado. Essa xícara aqui lascadinha, não mereço ela. Ah, mas é uma xícara que eu tenho tanto apreço. Então deixa lá para você só lembrar que foi algum ente querido que te deu. Mas você não merece mais usar aquela xícara e falar assim, é isso que eu mereço. É uma xícara quebrada, com lasquinha. Seu vaso de planta quebrou? Beleza. Vai lá, compra um outro vaso, replanta. Compra um vaso maior, porque daí a planta tem mais espaço para a raiz dela. Vai crescer, vai ficar mais bonita. Mas tudo aquilo que você olha na sua casa e que te lembra pobreza, que te lembra miserável, que te lembra que você não é digno, que te lembra que você não é filho de Deus, arranca, tira, para que você possa andar na prosperidade do Senhor. E assim, cada vez mais, você ser rico diante do Senhor. Amém? Convido você a se colocar de pé nesse momento, para que a gente possa orar ao Senhor. Antes de orar, eu coloquei aqui, esqueci, ficou embaixo. Eu tenho uma caixinha com vários versículos e tem um lá que são princípios do povo judeu. E ele fala sobre abundância. E ele diz assim, quando falamos em abundância, estamos falando em plenitude e felicidade em todas as áreas da vida. Deus nos criou para a bênção e para a abundância. Tudo que difere disso é disfunção e precisa ser tratada. Então, tudo aquilo que você olhar para a sua vida a partir de agora, você fala assim, não, isso aqui está diferente. Então, começa a tratar. Começa a tirar. Porque em João 10 diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não veio para a gente ter coisas miseráveis, ele veio para a gente ter abundância em todas as áreas, quais sejam elas na sua vida. Está precisando tratar? Trata, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e já te louvamos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua mão poderosa sobre as nossas vidas.
Senhor Deus, que nessa manhã nós tenhamos esse entendimento, Pai, do que é prosperidade, a prosperidade que vem do Senhor. Que nós entendamos, Senhor Deus, o que é a abundância em nossas vidas. Pai, que nós não venhamos mais a nos contentar com coisas quebradas, com pequenas coisas, porque o Senhor não quer que nós vivamos assim, Pai, indignos, mas o Senhor quer que nós vivamos de uma forma digna, Pai. Que nós sejamos, Senhor Deus, vistos pelos outros como um povo feliz. Pai, louvado seja o teu santo e doce nome, que nessa manhã, Pai, nós possamos voltar para a nossa casa refletindo sobre aquilo que o Espírito Santo falou aos nossos corações. Que nós tenhamos, Senhor Deus, a Tua palavra guardada em nossos corações, gravada na nossa mente. Senhor Deus, e que nós possamos todos os dias nos renovar, Pai, através da renovação da nossa mente, sabendo que o Senhor tem grandes coisas para nós, para que nós não venhamos mais a viver como o antigo homem, como a antiga mulher, mas que nós venhamos a viver, Pai, diante do Senhor, na Tua prosperidade. Assim, Deus, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Tem algum recado, pastor? Não? Então estão todos dispensados. À noite, às 7 horas, nós temos nosso culto. Você também está convidado a participar conosco aqui. Amém? Vão na graça de Deus. Um bom domingo a todos.